O Ciberdúvidas vai às escolas. Como é que eu consigo distinguir as diferentes orações subordinadas substantivas numa frase, já que existem várias e é difícil identificá-las? Antes de mais, que as orações podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Este é assim o primeiro passo. E porquê é que é importante distinguir? Porque nós sabemos que as orações substantivas são equivalentes a um nome. Portanto, elas vão ter as mesmas funções, em teoria, que um nome pode ter. As orações adjetivas vão ter as mesmas funções que um adjetivo pode ter. As orações adverbiais vão ter as mesmas funções que um advérbio pode ter. Portanto, saber estes nomes é muito importante porque nós conseguimos imediatamente saber o seguinte: as orações substantivas vão estar numa caixa de funções sintáticas onde também pode estar um nome. E esta é uma pista muito importante porque ela vai ajudar-me a identificar as substantivas e, eventualmente, a identificar depois as funções sintáticas das substantivas. Bom, para identificar substantivas, o que é que eu tenho de saber? Há, dentro daquilo que estudam, dois tipos de substantivas. As substantivas podem ser completivas, isto significa o quê? Elas completam o sentido de uma palavra que as pediu. Outro tipo, portanto, eu dizia dois tipos de orações substantivas: as completivas ou as relativas sem antecedente. As orações relativas sem antecedente, comportam-se como um nome. Por isso é que se chama orações subordinadas, substantivas, relativas e depois às vezes acrescenta-se até entre parênteses sem antecedente. E elas são desta natureza. Quem faz o trabalho, tem, um bónus. Nós olhamos para esta oração, quem faz o trabalho, e vemos que este quem não está a apontar para nenhuma palavra que vem antes. Embora seja um pronome relativo, ele é um pronome relativo que existe sem antecedente. Isto tem consequências, obviamente. Ele fica muito mais vago. Quem é este quem? Não faço ideia, não é? Portanto, temos já aqui uma pista para as substantivas relativas. Elas podem aparecer em vários espaços da frase. Podem aparecer no espaço do sujeito, no espaço do complemento, etc, etc. Exatamente como um nome. As completivas são pedidas ou por um verbo, e aqui pode ajudar a prestar atenção ao verbo e ver que há tipos de verbo que pedem orações completivas. Também podemos fazer, como há bocadinho fazíamos, uma tipologia de verbos que pedem subordinada completiva. Os mais típicos são os verbos declarativos, como dizer, eu digo que, afirmar, eu afirmo que. Estes pedem muitas vezes uma oração completiva. Verbos como verbos de conhecimento. Eu sei que, eu aprendo que, este tipo de verbos. Verbos que dão ordens, diretivos. Eu exijo que, não é? Ou verbos de pedido. Eu peço que. Portanto, estes verbos, ao aparecerem na frase, uma das hipóteses de completamento dos verbos é através de uma completiva. As completivas são introduzidas por uma conjunção, que é o que, esta é a mais típica, mas também podem ser introduzidas por se, normalmente quando são verbos que estão a pedir uma oração ou interrogativa indireta ou uma oração de hipótese, do género, eu pergunto-me se tu vens comigo, não é? Também podem ser introduzidas as completivas pela conjunção para. Não é muito pacífico se este para é uma conjunção ou se é uma preposição, mas para o vosso nível, não interessa, é uma discussão que não interessa muito, portanto não vamos aqui tê-la porque é muito, muito mais complexa. Pronto. Há verbos que pedem tipicamente uma completiva. Também há nomes que pedem uma oração completiva. Que nomes são estes? São aqueles nomes que, quando falámos do complemento do nome, vimos que eles pediam complemento. São exatamente os mesmos nomes.
Podem não ser todos, porque nem todos têm uma estrutura que seja gramatical ao juntar nome mais uma oração completiva. Esta oração completiva pode ser do género: o desejo de que venhas é muito forte. Portanto, eu também posso dizer: o desejo da tua vinda é muito forte. Ou seja, o complemento do nome tanto pode ser um grupo preposicional introduzido por de como uma oração completiva, o desejo de que venhas, não é? E a oração porque tem lá um verbo conjugado, não é? Também pode ser um adjetivo. Ahm, eu estou certo de que tu vens. Que o adjetivo certo está a pedir uma informação que o complemente. Hum? E então, este completamento acontece com a oração completiva. Ou seja, em síntese, a oração completiva completa verbos, nomes e adjetivos, é introduzida por uma conjunção, tem lá dentro um verbo, por isso é que é a oração, e tem a função, em termos de sentido, a função de completar o sentido da palavra que a pediu. E é assim que conseguimos identificar as orações subordinadas, substantivas, completivas.